Olá, tudo bem? Como é que tá? Como é que vão vocês? Hoje, só ratificando aqui uma palavra que essa semana a gente está ministrando aí todos os dias, falando aí sobre a ressurreição, que é um dos fundamentos do cristianismo, a ressurreição. O apóstolo Paulo nos diz que se não crermos na ressurreição que Cristo ressuscitou, somos os homens mais miseráveis da terra. Ele também ensina a igreja dizendo: queridos e amados irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem. Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Por que Jesus venceu a morte? Porque ele não tinha pecado. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como Jesus ele não tinha pecado, ele sorria na cara da morte. A morte chegava para levar. Inclusive está tendo até uma paisagem legal ali, uma lua saindo ali agora. A morte chegava para pegar a Jesus, mas ela era incompetente porque Jesus ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Inclusive Jesus, ele no seu ministério curto de 3 anos e 3 anos e alguns meses, ele ressuscitou a Tábita, a filha de Jário, e também ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou também a Lázaro. Evangelho de João, no capítulo de número 11, Lázaro sai para fora. Eu quero ficar aqui com a ressurreição de Lázaro. É importante a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele toma pela mão e num cortejo, já indo para sepultar o menino, já tinha velado e estava no cortejo para sepultar. E Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, não era o esposo da viúva não. E ele ressuscita Tábita, que é filha aí de um príncipe fariseu chamado Jairo. Ele chama a menina de Tábita, menina, levanta-te. E Evangelho de João, ele ressuscita Lázaro. Lázaro já estava morto, sepultado há 4 dias. E Jesus, ele é a vida, ele disse: eu sou a vida. Quem tem um filho tem a vida. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele chega lá no sepulcro, em frente ao sepulcro, ele chama Lázaro pelo nome. Porque chama Lázaro pelo nome? Porque não só tinha Lázaro ali enterrado, existia outros. Se ele fala assim, sai para fora, era defunto para tudo quanto é lado, sendo ressuscitado. Mas ele queria ressuscitar quem? A Lázaro. Porque ele tinha um poder sobrenatural, poder da ressurreição. Poder da ressurreição. E ele chama Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora. Chama Lázaro pelo nome. Pelo nome. Então, se ele não chama Lázaro pelo nome, era morto saindo de muitos lugares, de todos os lugares. Mas ele queria ressuscitar quem? A Lázaro. Então, a morte não tinha o poder sobre o Senhor, porque o Senhor não tinha pecado. E o salário do pecado é a morte.
E Paulo diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala de forma poética. Ele está dizendo: onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua força? Onde está a morte, o teu poder? E ele diz que foi tragado a vitória pela morte. Então Jesus, ele venceu a morte. Ninguém matou Jesus e ele não se suicidou. Ele entregou-se, ele deu a sua vida. Quando ele estava lá, quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse essas palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele ali suspira e expira, está consumado. Então Jesus, ele entrega a sua vida. Ele entrega a sua vida por amor a você. Por amor a você. Então Jesus, ele não foi morto, assassinado, nem cometeu suicídio. Ele entregou sua vida para resgatar a muitos, inclusive a você. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando.